Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Sara, sou professora de administração da Microlinks e hoje vamos falar um pouquinho a respeito de contabilidade e vamos aprender a respeito de cálculos de tributos federais, tudo bem? Esse vídeo ele vai ser dividido em partes para que assim vocês possam compreender melhor cada um dos temas, tudo bem? Então, eles vão ter 3 partes e essa é a nossa primeira. Primeiramente, vamos estar falando um pouquinho a respeito do que é o faturamento, né? E dividir ele em 2 partes, o que é o faturamento bruto e o que seria o faturamento líquido. Então, vamos lá. Gente, a gente precisa, né, primeiro compreender tudo isso, né? Sobre esses conceitos que são muito importantes para os cálculos dos tributos. E o primeiro é estudar o faturamento de cada uma das nossas empresas, né? Então, a gente falou um pouquinho a respeito de faturamento bruto e faturamento líquido nas aulas passadas, falando a respeito dos anexos da Simples Nacional, tudo bem? Porque a gente precisa saber o faturamento bruto da empresa para poder identificar qual é a nossa colocação dentro do nosso anexo, tudo bem? Então, a gente tem esses 2 tipos de faturamento, que o primeiro é o faturamento bruto e o faturamento líquido, né? E, então, como você deve lembrar, o faturamento bruto, ele é o valor de tudo dentro da empresa, né? Tudo que é receita, tudo que entrou dentro da empresa. Ou seja, todas as minhas vendas que eu fiz dentro da empresa é um faturamento bruto, tá? Ou seja, não desconto nada do meu faturamento. Eu tive um lucro de 120 mil reais. Não, eu não tive um lucro de 120 mil reais. Eu tive uma receita de 120 mil reais, né? Ou seja, é o meu faturamento inteiro da minha empresa, mas eu tenho as minhas despesas. Então, supondo que eu tive uma receita de 120 mil reais, só que as minhas despesas, elas são de 100 mil reais. Ou seja, eu tive um lucro de 20 mil, tá bom? Uma coisa diferente da outra, tá bom? Então, vamos lá. Faturamento bruto é o todo da empresa, tá bom? Então, vai desde todas as vendas juntas, tá bom? Todo o faturamento positivo da empresa, sem ser descontado nenhum valor, tudo bem? Isso é o faturamento bruto. Faturamento líquido, né, como eu mencionei agora, é o que realmente a empresa ela acabou lucrando com as suas atividades, né? E para apurar o nosso faturamento líquido, ele não tem nenhum segredo, né? Nada muito difícil. Então eu coloquei essa fórmula aí do lado para a gente poder ver juntos, né? Como é feito o faturamento líquido, como a gente pode descobrir. Então, como a gente vai descobrir? São as receitas, né? São o faturamento bruto da empresa, são todos os valores da empresa, menos as despesas, né? Então, a gente vai descobrir qual é o nosso faturamento líquido, tudo bem? Então, nessa tabela também que eu acabei ilustrando para ficar de fácil compreensão para vocês, a gente consegue identificar melhor cada uma dessas etapas, tudo bem? Eu acabei dividindo em 3 meses do ano para a gente poder ter uma maior visão, né? E maiores exemplos de como a gente pode fazer isso. Então, vamos lá. A gente tem tem os meses do ano, né? Acabei pegando os 3 primeiros meses, que é janeiro, fevereiro e março. E acabei colocando aí para vocês as nossas receitas e as nossas despesas desse mês. Então, no primeiro mês eu tive uma receita de 15 mil reais e uma despesa no valor de 10 mil reais, né? Ou seja, o que são essas despesas? São fornecedores, salários que tem que pagar, aluguel, contas fixas, né, que é água, luz, telefone, as contas variáveis, que é, por exemplo, o pagamento de uma parcela, porque é uma hora essa parcela ela vai concluir, tudo bem? Então, essas são as minhas despesas da empresa, tudo bem? Então, em janeiro, eu tive um faturamento de 15 mil reais e umas despesas nos valores de 10 mil reais. Então, como a gente aprendeu, para descobrir qual é o nosso faturamento líquido, a gente vai pegar as nossas receitas no valor de 15 mil reais e subtrair os 10 mil reais. E nós vamos ver que o nosso lucro de janeiro ele foi de 5 mil reais. Tudo bem? E o mesmo se acontece com os outros meses. Em fevereiro, eu tive um faturamento de 16 mil reais e despesas no valor de 12 mil reais. E o meu lucro foi de 4 mil reais. E em março, eu tive um faturamento de 15 mil reais e
despesas no valor de R$11.000, tudo bem? Que acabou, consequentemente, fazendo com que o meu faturamento, né, líquido, o meu lucro, fosse no valor de R$4.000, tudo bem? Então, só para fixar mais uma vez, faturamento bruto é tudo aquilo que é de receita positiva para a empresa sem desconto, tá? Então, tudo aquilo que entrou na empresa naquele mês é o meu faturamento bruto, tudo bem? E o meu faturamento líquido é quando eu já desconto as minhas despesas, tudo bem? É aquilo que de fato vai ficar de lucro para o empresário, para a própria empresa em si, para o fluxo de caixa, né? Para que fique esse dinheiro de fato disponível. Isso não quer dizer que eu fature, porque eu vendi 15 mil, que a empresa vai ter 15 mil no caixa. Não, a gente tem que lembrar que tem contas, né? Mesma coisa com o salário. Não é porque eu ganho R$2.000, por exemplo, que eu vou ter R$2.000. Não, eu tenho as minhas despesas, eu tenho as minhas contas. Então, eu ganhei R$2.000, mas eu tenho R$1.000 de contas a pagar. Então, acaba que eu tenho R$1.000 de despesas e R$2.000 de receita. E de lucro, né, o meu faturamento líquido no final vai ser os R$1.000 restantes. Porque eu tenho despesas no valor de R$1.000 e me sobrou R$1.000. Tudo bem? Então, essa foi a nossa primeira parte para a gente poder identificar cada um deles, tá bom? Agora a gente vai poder ver um pouquinho a respeito do regime de apuração de impostos, tá bom? E o nosso exemplo, vamos trabalhar com empresas normais, tudo bem? Para ficar mais fácil, para que vocês possam compreender. Quando se trata de outros tipos de empresa, MEI, micro ou macro empreendedor, EIRELI, FASEP, o que vai mudar vai ser o percentual, tudo bem? Então é por isso que é importante você identificar e saber qual é o tipo de empresa que você está atuando para poder ir de acordo com os pontos dela, tudo bem? Então, para isso a gente tem, dentro das empresas, a gente tem alguns tipos de regimes de apuração para serem conhecidos. Então, a gente vai conhecer agora, tudo que a gente precisa saber para fazer o cálculo dos impostos em empresas normais, tá? E a primeira informação que a gente precisa ter para calcular os impostos desse tipo de empresa, que no nosso caso é normal, é seguir qual vai ser o nosso regime de apuração. Então, a gente tem esses 3 tipos que estão mostrando para você na telinha, né? E eu vou falar um pouquinho a respeito de cada um deles, para que assim a gente venha distinguir quais são as suas características, tudo bem? Então, primeiro, nós temos o lucro real. E esse regime ele tem como objetivo enquadrar empresas de grande porte, né? Ou seja, empresas normais. O setor ou o escritório de contabilidade responsável por elas tem que apresentar um faturamento perfeitamente detalhado, né? Isso porque o lucro obtido pela empresa, ele corresponde exatamente ao lucro real, né? Como já sugere o seu nome. E a apuração desse valor, ela é realizada a partir do cálculo do faturamento líquido, né? Que a gente acabou aprendendo agora há pouquinho. E assim, vai ser feita a subtração entre o total de todas as despesas e o total arrecadado com todas as receitas. Tudo bem? Depois nós temos o lucro presumido, né? E há empresas que por diversos motivos optam por usar o lucro presumido. Então, para auxiliar essas empresas, o governo disponibiliza uma tabela que são os caminhos, né? Que são as instruções para chegar até o determinado valor do imposto da empresa que utiliza um lucro presumido para realizar o regime de apuração dos impostos. Depois nós temos o lucro arbitrado, e ele é um regime que não pode ser escolhido pelas empresas, como o seu próprio nome sugere, ele é um regime de pagamento de impostos arbitrado, ou seja, ele é fixado pelo governo. E esse direcionamento ele só ocorre quando as empresas elas não se enquadram em nenhum dos regimes vistos anteriormente, o lucro real ou presumido. E eles também não conseguem provar o seu faturamento de fato, né? Eles não conseguem levar
uma conclusão fixa, né, e de mostrar realmente quais são os seus faturamentos mensais. Isso pode acontecer, por exemplo, quando há uma perda de documentos destruídos por incêndios, ou então até mesmo por inundação, ou então por questão de descumprimentos legais. E vale ressaltar também que esses 3 regimes de apuração, o lucro arbitrado, ele é o único regime que não é opcional pela empresa, tudo bem? É o próprio governo que vai escolher, tudo bem? Por isso ele é arbitrado. A gente pode lembrar do árbitro de jogo, né, do futebol, que não é o time, não é o jogador que vai decidir, né, qual vai ser a decisão do árbitro do jogo, né? Então, no mesmo vai acontecer com a empresa. Então, quando o lucro é arbitrado, é o próprio governo que vai fazer essa estipulação, tudo bem? Pelo fato de que eles não conseguem mostrar de uma maneira detalhada qual de fato foi o seu faturamento. Tudo bem? E a gente vai aprender agora os procedimentos que acabam sendo necessários para a gente fazer o levantamento, tá bom? Para realizar o cálculo de algum dos tributos, tá bom? Então, até aqui, a gente acabou aprendendo sobre quais são os tipos diferentes, né? Tipos de faturamento, como a gente viu, faturamento líquido e faturamento bruto, e os tipos de regime de apuração que as empresas normais podem estar utilizando, né? Então, agora a gente também vai acabar vendo o que é necessário para calcular os tributos que devem ser pagos pelas empresas do tipo normal a partir do regime que foi escolhido por ela, tudo bem? Nesse caso, vamos trabalhar com o lucro real, tá bom? Para poder ficar de fácil compreensão para vocês. Então, para as empresas que elas acabam sendo enquadradas nesse regime, primeiramente, é necessário calcular qual é o faturamento líquido da empresa, tudo bem? Então, a gente pode observar agora aqui na nossa tabela como é o nosso faturamento líquido, tá bom? Então, como a gente também já aprendeu a chegar no faturamento líquido. Então, como a gente pode observar, né, existe uma coluna que são para as vendas, né, e outras que são para as despesas. Na coluna das vendas, nós vamos encontrar o faturamento bruto mensal da empresa, né? Isto é a soma de tudo que ela vendeu naquele respectivo mês, tudo bem? Já na coluna despesa, nós vamos encontrar todos os gastos dessa empresa naquele mês também. Então, como a gente sabe, o pagamento de fornecedores e funcionários, entre outros, acabam sendo incluídos dentro da despesa, né? E isso tudo acaba sendo apurado previamente pelo contador da empresa, né? Através do balanço patrimonial, tudo bem? Que o balanço patrimonial ele é um documento, que ele deve ser realizado mensalmente e anualmente ele deve ser publicado em alguma página, em algum blog da empresa para que fique de acesso fácil para quem tiver interesse de ver o balanço patrimonial daquela empresa. Tudo bem? Balanço patrimonial vai ser um tema que nós vamos aprender, tá bom? Na próxima aula. Então, fiquem ligadinhos, porque é um tema bem bacana, tudo bem? Mas vamos voltar para aqui hoje, tá? Falando um pouquinho sobre a questão de cálculos dos tributos federais. Então, acaba sendo que o único trabalho é, né, ter todas as despesas e todas as vendas em mãos para a gente poder fazer essa conta, tudo bem? Então, acabei colocando aqui para vocês. Esse faturamento aqui de R$68 mil, ele é a soma de toda a minha parte bruta, né? Então, eu somei 20 mil, com os 23 mil e com os 25 mil, que acabou resultando em R$68 mil, tudo bem? Esse aqui é o meu faturamento bruto dos meses de janeiro, fevereiro e março, tudo bem? Dentro disso, eu também vou fazer a soma das minhas despesas, ou seja, eu somei os meus 18 mil, mais meus 18.500, mais 18 mil novamente, que acabou resultando em R$54.500, tudo bem? Então, de um lado, eu tenho o meu faturamento bruto, né? Eu tenho a minha receita, e do outro lado, eu tenho as minhas despesas. Eu vou fazer a minha subtração disso, tudo bem? Ou seja, eu vou subtrair as minhas receitas, né, pelas minhas despesas, e a gente acaba chegando no valor de R$13.500, que é o meu faturamento líquido referente a esses 3 meses aqui, tudo bem? No caso, janeiro, fevereiro e março. Então, esse valor acaba
nada mais, né, do que sendo o faturamento líquido desses últimos 3 meses, né? Ou seja, ele é o lucro real, tá? Então, é por isso que ele recebe esse nome, porque é o que sobrou, tá bom? Então, ele é o lucro real, é o nosso faturamento líquido daquele mês. Tudo bem?